Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma lancheria oferece em seu cardápio uma variedade de sucos. Sabendo-se que essa lancheria dispõe de 6 frutas diferentes e que cada suco é uma mistura de pelo menos 2 frutas, quantos sucos diferentes podem ser obtidos? Bom, então, nessa lancheria eu tenho aí 6 frutas. E eu vou preparar sucos a partir da mistura dessas frutas. E essa mistura, ela ocorre de pelo menos 2 frutas. Então, eu posso ter um suco com 2 frutas, com 3 frutas, misturando 4 frutas, 5 ou ainda misturando 6, ou seja, misturando todas elas. Então, se eu quero calcular a quantidade de sucos que eu posso preparar, eu vou estabelecer o cálculo em cada uma das situações. Bom, então já sei que o processo vai ser cálculo com 2 frutas, com 3 frutas, com 4 frutas, com 5 e com 6. Ok, então já tenho isso definido. Eu consigo perceber que nesse exercício eu tenho 6 frutas no total. Eu tenho um total de 6 frutas e vou escolher algumas. Neste caso, eu começo escolhendo 2, depois eu escolho 3, depois eu escolho 4 e assim por diante. Então, vou escolher algumas. E aí nós sabemos que quando eu tenho uma quantidade e a partir dessa quantidade eu escolho alguns deles, podendo ser inclusive todos, se trata ou de arranjos ou de combinações. Então, esse exercício será um exercício baseado no conceito de arranjo simples ou de combinações simples. E aí, como que eu diferencio? Como que eu sei qual a expressão a ser usada? Nos arranjos, a ordem dos escolhidos, ela altera o agrupamento, ela importa, né? Ela interessa, ela modifica. Então, a ordem dos elementos interessa porque modifica o grupo. E nas combinações, quando eu troco a ordem dos escolhidos, não muda a situação, ou seja, a ordem não altera, a ordem não importa, a ordem não interessa. Bom, eu vou pensar, será que a ordem das frutas escolhidas interessa, ou seja, modifica o sabor do suco ou não modifica? Bom, eu posso até fazer uma escolha hipotética, né, de 2 frutas ou 3 frutas, enfim, para verificar se a ordem interessa ou não. Então, vou pensar, por exemplo, eu vou fazer um suco misturando abacaxi, banana e outra fruta, por exemplo, uva. Abacaxi, banana e uva. Se eu trocar e colocar banana, uva e abacaxi, o sabor do suco muda ou continua o mesmo? Continua o mesmo. Vou misturar as mesmas 3 frutas, eu vou batê-las, né, vou misturá-las, enfim, e aí o sabor, logicamente, que não altera. Então, nota que eu consigo perceber que a ordem não interessa. A ordem não modifica o suco. E aí, então, dessa forma, eu fico mais seguro para dizer que se trata de combinações simples, porque a ordem dos escolhidos não interessa. Então, essa aí é a tática inicial para esta resolução. E agora, então, eu vou em busca das combinações de 2, de 3, de 4, de 5 e de 6. Lembrando para ti que a expressão que define as combinações simples, vou colocar para ti aqui, a expressão que define as combinações simples é a seguinte:
combinações de um certo número de elementos para a escolha de alguns deles, escolha de P elementos. Essa quantidade é dada pelo fatorial do total, fatorial desse n, dividido pelo fatorial do P, que é a quantidade escolhida, e aqui embaixo multiplica pela diferença n menos P, total menos quantidade escolhida em fatorial. Então, está aí a fórmula que eu vou usar em cada caso. Então, eu vou começar com duas frutas. Então, eu tenho combinações de um total de 6 para escolher duas. Aplicando isso na fórmula, né, na expressão ali, n fatorial é o maior, é o total é o 6, 6 fatorial. E embaixo 2 fatorial, a quantidade de frutas que eu vou escolher. E do lado a diferença, 6 menos 2, 4. Já coloco aqui direto, 4 fatorial. Aí, fazendo a simplificação, desço o 6 até o 4 fatorial, que é o maior de baixo. 6 vezes 5 vezes 4, segurando 4 fatorial, 2 fatorial e aqui 4 fatorial. Estabeleço o cancelamento de 4 fatorial com 4 fatorial. Fiquei em cima com 6 vezes 5, 30. E aí 30 divide por 2 fatorial, que é 2, e eu consigo 15 sucos. Então, 15 sabores com duas frutas. E se fossem 3 frutas? Com 3 frutas, o cálculo se dá por combinações. De novo, 6 frutas disponíveis para a escolha de 3. Em cima o total, fatorial, 6 fatorial. E embaixo, fatorial da quantidade pega, 3 frutas, 3 fatorial. E do lado a diferença, 6 menos 3, 3. 3 fatorial. Vou abrir esse 6 até o 3. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. E embaixo eu tenho 3 fatorial e 3 fatorial. Ativando o cancelamento aqui, 3 fatorial com 3 fatorial, me sobra em cima 6 vezes 5 vezes 4 dividido por 3 fatorial. E aí, esse 3 fatorial, na realidade, ele não é 3. Eu não posso simplificar 6 por 3 aqui e achar 2. Porque esse 3 aqui de baixo, ele não é 3, ele é 3 fatorial. E eu sei que 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que resulta 6. Então, na realidade, 3 fatorial e 6 é a mesma coisa. Então, eu posso cancelar 3 fatorial com 6 fatorial com 6. 3 fatorial com 6, e aí restou para mim em cima 5 vezes 4, 20. E embaixo como se fosse 1, e aí eu tenho 5 vezes 4, 20. Eu tenho aqui 20 sabores. Eu tenho outros 20 sucos. Então, eu já tenho aí a quantidade de 15 mais 20, eu já tenho 35. Se a pergunta fosse quantos sabores de suco eu consigo a partir de 2 ou 3 frutas, eu teria aí resposta 35. Já fiz com 2 frutas, com 3, vou fazer agora com 4 frutas. Bom, aí com 4 frutas, na realidade, eu nem precisaria fazer o cálculo, porque eu já sei que vai dar 15, vai dar a mesma coisa. Tá, eu vou fazer o cálculo aqui, vou te mostrar que realmente dá 15, e depois eu vou te explicar por que eu já sabia que a resposta é 15. Tá? Então, para ficar bem completa a resolução, eu vou detalhar para ti depois por que eu já sei que é 15. Primeiro eu vou fazer o cálculo aqui, combinações de 6 frutas para a escolha de 4. E aí eu vou colocar aqui o 6 fatorial, que é o total. Aqui 4 fatorial, que é a quantidade pega. E do lado a diferença, 6 menos 4, 2. 2 fatorial. Nota, claro, ficou a mesma coisa que aqui, ó.
E em cima 6 fatorial, 2 fatorial, 4 fatorial. 6 fatorial, 4 fatorial, 2 fatorial, só que a ordem embaixo está trocada, mas isso não importa, já que se trata de produto, se trata de multiplicação. Então, vai dar o mesmo resultado. Vou aqui estabelecer o cancelamento, né? Vou abrir primeiro o 6 até o 4, porque o 4 é o maior embaixo, isso gera para mim menos trabalho. Eu poderia abrir até o 2, mas fazendo até o 4, isso me deixa com menos trabalho. 6 vezes 5 vezes 4, aqui 4 fatorial, 2 fatorial. Cancelamento igual lá com duas frutas, 4 fatorial cancela com 4 fatorial, 2 fatorial aqui é a mesma coisa que 2, e aí eu tenho 6 vezes 5, 30, divide por 2 fatorial que é 2, 30 por 2, 15, eu tenho aqui, ó, novamente 15 sucos, ou 15 sabores de sucos. Muito bem. E agora eu vou te explicar por que eu já sabia, né, que se tratava de 15 também. Porque pensa, se eu tenho 6 frutas, eu tenho aqui 6 frutas, e dessas 6 eu vou escolher 4 para preparar o suco. Ou ainda, vou começar por duas aqui. Se eu escolho duas para preparar o suco, olha só, eu escolho duas para preparar o suco, significa que eu tenho 4 sobras. Então, tanto faz eu escolher as duas frutas que eu usaria no suco, como escolher as 4 frutas que vão sobrar, dá na mesma, né? Eu escolher duas que vão ou 4 que não vão. Então, claro que tem que dar a mesma coisa. Então, quando eu escolho aqui, quando eu calculo 4 frutas que vão no suco, é como se eu estivesse calculando duas que não vão. E aí, escolher duas de 6, eu já fiz o cálculo, dá 15. Então, é por isso que tem esse aspecto prático, né, ou ainda esse aspecto prático, é que garante essa igualdade nessas combinações. E na regra, vamos dizer assim, né, se eu quero formalizar isso, eu posso dizer que se eu tenho uma combinação de um número n num certo valor, numa certa quantidade de p, isso vai ser igual à combinação da mesma quantidade de n para n menos p. O que significa isso? Combinações, por exemplo, de 8, 3 a 3. Vai ser o mesmo que combinações de 8, 5 a 5. Por quê? Porque 5 mais 3 é 8. Então, sempre que os menores somarem e resultar o maior, eu tenho igualdade nas combinações. Outro exemplo, combinações de 10 elementos para escolher 4. Isso é o mesmo que combinações de 10 elementos para escolher 6. Claro, né, se eu escolho 4 para usar, é o mesmo que escolher ou calcular 6 para não usar. Tá? Então, tem essa regra aí que pode te ajudar em exercícios dessa natureza, e isso em combinações, tá? Só para combinações. Aqui eu vou deixar esse formato algébrico que fica em relação à igualdade. Ok, vamos agora para 5 frutas. Então, eu fiz esse parênteses aí para destacar, né, detalhar essa igualdade do 15 aqui com 15. E agora eu sigo o exercício com 5 frutas. Bom, com 5 frutas também é uma outra que eu não precisaria fazer o cálculo, eu já sei que vai dar 6. Por quê? Porque, olha só, se eu preciso escolher 5 frutas de um total de 6 para organizar o suco, é a mesma coisa escolher uma fruta que não vai nesse suco. Eu tenho 6. Vou usar 5 frutas, então uma só que não será usada. Então, de quantas maneiras acontece isso? De 6 maneiras, porque são 6 frutas, quer dizer, eu vou tirando uma de cada vez. Eu tiro a primeira, me sobram 5 frutas, faço um suco. Retiro a segunda, me sobram 5 de novo, faço outro suco. Retiro a terceira, me sobram 5, faço outro suco e assim por diante. Então, eu já sei, por uma questão lógica, né, por uma questão prática, que o resultado disso é 6. Ah, senhor, mas se eu não enxergar isso na hora ou não confiar nesse meu aspecto prático, nesse empirismo, nessa lógica, vai fazer combinações de 6 para escolher 5. Em cima, 6 fatorial,
embaixo 5 fatorial, que é o P, número de escolhidos, e do lado aqui, ó, 6 menos 5, que dá 1, 1 fatorial. Vou abrir o 6 até o 5, que é o maior de baixo, 6 vezes 5, vezes o 4, vezes o 3, vezes o 2, não, vou abrir só até o 5, né? Eu estou fazendo demais aqui. 6 até o 5, 6 vezes 5 fatorial, e aqui fica bem curtinho, 5 fatorial e 1 fatorial. Cancelamento de 5 fatorial com 5 fatorial. Sobrou em cima o 6. Sobre 1 fatorial, que é 1, 6 sobre 1 é 6. Então, eu tenho aqui, realmente, ó, o que eu já havia previsto, 6 sabores, 6 sucos. E aí, só está faltando o cálculo com 6 frutas. Bom, com 6 frutas, na realidade, eu também não preciso calcular. Por quê? Se eu tenho 6 frutas disponíveis e vou fazer um suco usando as 6 frutas, eu vou usá-las todas. E aí, de quantas maneiras eu posso escolher essas 6? Só de uma, ou seja, pegando todas, né? Não tem outra maneira que não seja pegar todas as frutas e preparar o suco a partir delas, já que eu quero fazer um suco com 6 frutas. Então, já sei que a resposta disso é 1 também. Então, observa que esse cálculo aqui, ó, ele poderia ter suprimido, já que eu tenho 4 e aqui igual a 2, e 4 mais 2, 6, naquela regra, né, de complementariedade. Essa de 5 frutas eu também já sabia que é 6, porque escolher 5 para fazer o suco é o mesmo que escolher uma para não fazer. Então, aqui eu também poderia ter suprimido esse cálculo. E aqui, da mesma forma, eu já sei que vai resultar 1. Também eu suprimo o cálculo. Mas aqui eu estou detalhando e estou fazendo ele bem completo. Estou fazendo situação por situação através da expressão. Combinações de 6 frutas para escolher quantas? Todas. 6. Em cima, 6 fatorial. Embaixo, 6, né, igual, aqui o P é igual, 6 fatorial, e do lado a diferença, 6 menos 6, que é 0. 0 fatorial. Aqui já vou fazer o corte, está bem tranquilo, 6 fatorial já cancela com 6 fatorial. Em cima, no numerador aqui, sobrou 1, sobrou embaixo 0 fatorial, fatorial de 0 também é 1, e 1 sobre 1 é 1. Então, aqui eu tenho 1, ou seja, um suco. Um sabor de suco. Bom, agora para eu definir a quantidade de sabores, que é o que ele pede, né? Quantos sucos diferentes, eu vou somar 15 com mais 20, com mais outro 15, com mais o 6 e com mais esse último sabor. Então, vou efetuar esse cálculo aqui. Eu tenho 15 mais 20 mais outro 15, mais 6 e mais 1. Isso vai me dar 15, 15, 30, com 20, 50, 56, mais 1, 57 sucos, 57 sabores, a alternativa C. Ok? Então, está aí a resolução, acredito de forma bem detalhada, bem secundarizada, passo a passo, para que tu realmente tenha um bom aproveitamento da resolução no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.